Deus nesta noite por estarmos aqui para adorarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Fazia tempo que eu não vinha a esta igreja, já há quase 1 ano e 2 meses, mas aprove ao Senhor permitir e preparar de eu estar aqui, e na oportunidade também conhecendo o pastor da igreja, o atual pastor da igreja, revendo demais obreiros que o ladeiam nesta obra, como nosso irmão pastor Paulo e toda a igreja. Meus irmãos, sem perca de tempo, gostaria de ler a passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 48. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Já pela manhã estivemos ali na escola bíblica dominical, pela misericórdia, dou aula ali para os irmãos e obreiros na escola dominical ali na sede do campo de Santana de Parnaíba, no Engenho Novo, e sirvo também como presbítero na obra do Senhor. Diz assim o texto: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Somente este versículo. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, nós vemos aqui neste Evangelho, Evangelho de João, a qual é o Evangelho que visa provar a divindade de nosso Senhor Jesus em cada capítulo. E nessa passagem bíblica, Jesus está fazendo um discurso até mesmo prolongado, e os judeus é um daqueles que estavam assistindo a pregação do Senhor Jesus e questionando sua pregação, o seu sermão, e murmurava sobretudo porque Jesus dizia ser ele o pão da vida. Sabemos que hoje nós estamos aqui neste domingo para celebrar em especial a ceia do Senhor, aonde haveremos de comer e beber do cálice do Senhor. E Jesus estava exatamente fazendo um ensinamento, mostrando para eles que ele, Jesus, era de fato o verdadeiro pão da vida, aquele pão que de fato sacia não o físico, mas sacia a alma. E os judeus não entendiam, e por não entender, eles então murmuravam. Por não entender, eles então começavam a falar contra, a falar consigo mesmo. Porém o Senhor Jesus, ouvindo ou percebendo que eles estavam murmurando acerca da fala dele, vai repreendê-los e mostrar por outro lado um ensino verdadeiro
não pereça. Ou seja, Jesus estava mostrando aqui um pão diferenciado, um pão que nutria o espírito. Porque o que é pão? O pão é um alimento que servia e que serve até hoje o quê? Para sustento. É o principal alimento mundialmente conhecido para se alimentar fisicamente, é o pão. É símbolo de nutrição, de sustento. Porém, o maná foi para eles uma nutrição, uma alimentação para o corpo. Porém, Jesus mostrou que este pão da qual eles estavam falando e que os judeus não entendiam, e por não entender murmuravam e achavam que Jesus estava até com a famosa antropofagia, como diria o pastor Cruvinel. O que é antropofagia? Ou seja, antropos, homem, fagia vem de fagos no grego, significa comer. Eles achavam que Jesus estava ensinando comer carne humana. Os judeus estavam entendendo assim, e Jesus não estava ensinando nada disso. Ele estava ensinando verdadeiramente a nutrição espiritual, a alimentação espiritual que adivinha verdadeiramente da parte de se alimentar do próprio Senhor Jesus. Por isso que a ceia, até hoje para nós, ela é um símbolo, ela não é uma literalidade como entende, por exemplo, o catolicismo, a transubstanciação. Não, para nós é uma representação, ela é um simbolismo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui nessa passagem bíblica Jesus mostrando a diferença, que o pão que eles comeram pereceram, vieram a perecer os antepassados, mas Jesus estava ali para dar um entendimento. Deus nesta noite quer dar entendimento para as nossas vidas, mostrando que Ele, Jesus, é o verdadeiro pão e é o verdadeiro alimento que alimenta a vida do crente, a vida cristã. Que quando comemos deste pão e bebemos deste sangue, o que acontece? A vida de Cristo flui em nossa vida espiritual e nós conseguimos ir avante e na esperança de um dia participar na mansão celestial, na eternidade, até que se cumpra esse dia na eternidade. A cada mês vamos participando. Para quê? Para que a nossa vida espiritual seja edificada e com isso nós continuamos tendo parte com o Senhor. Para terminarmos, quantos hoje já não têm tido mais parte com o Senhor, que já não participam mais do corpo e do sangue do Senhor? Mas nesta noite você tem a oportunidade até mesmo de voltar a fazer um concerto com o Senhor e voltar a participar, entendendo nesta noite que não pode